Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: quem ganhou moral, quem perdeu moral depois da primeira data FIFA com o Ancelotti. Vamos falar sobre isso antes. Deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo. Tem o link para você falar com a galera do Turista FC. Últimos momentos para você acompanhar o Mundial de Clubes da FIFA, acompanhando o seu time, seja ele brasileiro ou não. Se você torce para Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo, tem pacote especializado para o Turista FC te levar para o Mundial de Clubes para acompanhar o seu time. Se você não quiser acompanhar na fase de grupos, quiser ir só ver o mata-mata, tem também tudo isso para você conversar com a galera do Turista FC, a empresa de maior credibilidade no turismo esportivo do Brasil. Lembrando que com o Turista FC a passagem chega, a hospedagem chega e o ingresso chega também. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link e falar pelo WhatsApp com a galera do Turista FC. Estou gravando esse vídeo aqui na tarde de quarta-feira para a gente fazer um balanço do que foi a primeira data FIFA sob o comando de Carlo Ancelotti, mas pensando no viés de jogadores. Falando o balanço dos jogos eu já fiz, é o vídeo anterior, inclusive muita gente dando moral para o vídeo. Aqui eu queria dar uma olhada em alguns jogadores. E é lógico que eu não vou falar dos 25 jogadores que foram convocados. Até porque tem muito jogador aí que não acho que tenha mudado de status. Tem muitos aí que já tinham moral com o Ancelotti e continuaram, como é o caso do Alisson, do Marquinhos, do Vinícius Júnior. Então, assim, esses caras já estavam consolidados na seleção e continuaram lá com o Ancelotti. Tem outros que foram ali para serem observados por um primeiro contato, que o Ancelotti ou queria conhecer ou já conhece, mas queria estar no grupo, e acho que eles não mudaram muito. Por exemplo, o Ederson. O Ancelotti gosta do Ederson, mas acabou não aproveitando, mas não acho que tenha perdido espaço. Por exemplo, esse daí acho que é o caso. O Léo Ortiz foi muito elogiado pelo Ancelotti, várias vezes ele falou no nome do Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz não teve oportunidade, então não acho que ele nem subiu, nem desceu de conceito do Ancelotti. Então, eu não vou falar de todo mundo. Eu separei aqui para falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para falar de 10 jogadores. E eu separei em 4 avaliações. Eu separei em vencedores, perdedores, ganharam pontos e perderam pontos. Então são essas 4 avaliações. Vou falar de vencedores, de perdedores, no caso de um perdedor. Vou falar de quem ganhou pontos com o Ancelotti e de quem perdeu pontos com o Ancelotti. Na minha avaliação, lógico, é na minha avaliação. Não conversei com o Ancelotti sobre isso, não conversei com ninguém da comissão técnica sobre isso. É a minha percepção de analisar os 2 jogos, de conversar com uma pessoa aqui, outra ali, que estava cobrindo a seleção, de avaliar entrevistas de jogadores e do próprio Ancelotti. Então, é a minha percepção. Eu vou começar com perdedores e vou começar no caso com um perdedor, que é o Richarlison. Acho que o Richarlison sai num conceito pior do que ele entrou nessa convocação. E eu estou tranquilo para falar sobre isso porque defendi a convocação do Richarlison quando ela saiu. Achava que é um jogador com bagagem, com experiência, que dá uma característica que o Brasil não tinha na lista, outro diferente, de atacar a profundidade, de ser um pouco mais referência. Acho que o Richarlison não funcionou bem, nem no jogo no primeiro jogo contra o Equador, quando de fato o Brasil produziu muito pouco, e acho que o Richarlison foi muito vítima da própria postura da seleção brasileira, mas nas vezes que ele foi acionado, ele não conseguiu produzir. E acho que ele foi pior ainda no jogo da Neoquímica Arena, quando ele entrou ali no lugar do Matheus Cunha, e que eu não entendi, até esqueci de falar isso no vídeo que eu analiso o jogo do Brasil, a vitória do Brasil contra o Paraguai. Não entendi a entrada do Richarlison. Até pelo formato do jogo ali, não fazia muito sentido você trazer o Richarlison para o jogo. Se o Matheus Cunha não estava funcionando muito bem, talvez você
empurrar o Rafinha mais pro comando, botar o Antony, talvez fizesse mais sentido do que botar o Richarlison no jogo. E também ele produziu muito pouco. Então acho que o Richarlison sai com menos cartaz do que ele entrou nessa convocação. Acho que ele é um perdedor dessa convocação, embora no conceito do Ancelotti, o Richarlison seja um jogador que ele conhece, um jogador que trabalhou com ele, então assim, um jogador que ele enfrentou. Então, nesse ponto, eu acho que o Richarlison sai como perdedor. Perderam pontos. Eu acho que não saem como perdedores, mas acho que eles perderam um pouco de conceito. Eu vou citar 2 jogadores de meio campo. Um é o Andréas Pereira. É curioso que o Andréas tinha sumido da lista anterior do Dorival e na convocação antes da última, ele tinha ido muito bem, tinha sumido. E com o Ancelotti, eu imaginava que o Ancelotti ia usar muito o Andréas Pereira, e o Andréas Pereira tem um saldo bem aquém. O Andréas Pereira entrou no jogo do Equador, entrou aos 47 do segundo tempo, no lugar do Bruno Guimarães, e jogou 2 minutos, porque o jogo teve 4 de acréscimo. Ele jogou 2 minutos, praticamente. Nem dá para dar nota pro Andréas Pereira. E no jogo de São Paulo, no jogo da Neoquímica Arena, o Andréas Pereira foi cortado do banco, porque o Ancelotti convocou 25 jogadores e só 23 poderiam estar inscritos no banco para o jogo. O Andréas Pereira foi cortado, então a minha percepção é que o Ancelotti não se convenceu muito pelo menos para essa data FIFA, da serventia, da utilidade do Andréas Pereira a ponto de cortar ele do banco. Eu fiquei muito surpreso com o corte do Andréas Pereira do banco, né? Então acho que ele perde pontos. E o outro que perdeu pontos, acho que é o Gerson. O Gerson acho que perdeu pontos com o Ancelotti, porque ele começa o jogo do Equador como titular. Acho que faz um primeiro tempo melhor do que o do Bruno Guimarães, por exemplo. E aí, no segundo tempo, quando o Ancelotti muda o time, o Gerson é o primeiro a sair. Sai antes, inclusive, do que o Bruno Guimarães, que para mim, naquele momento, não fazia sentido. E no segundo jogo, no jogo em São Paulo, o Gerson vai para o banco. E o Bruno Guimarães joga muito bem. Talvez fazendo a sua melhor partida com a camisa da seleção, como a gente falou. E vamos falar do Bruno Guimarães já já. Então, acho que o Gerson também perdeu alguns pontos nesse balanço dos 2 jogos. O Gerson, pelo visto, vai para o Zenit, e acho que essa ida para o futebol russo vai fazer ele perder mais pontos ainda. Vou falar sobre o Gerson ir para o Zenit no vídeo de amanhã. No vídeo de amanhã, 9h30 da manhã, vou falar do Gerson indo para o Zenit. Então, acho que o Gerson também perdeu pontos. Não é um perdedor, como da avaliação, não fica com a setinha para baixo, como o Richarlison, mas acho que ele perde alguns pontos. Vamos agora para a galera que ganharam pontos. E aí, entre os que ganharam pontos, eu destaco 4 nomes. Um é o Alexandro, lateral esquerdo. E por que eu estou falando isso? Porque o Alexandro não estava fazendo parte do ciclo, né? Ele tinha sido chamado em pré-lista, mas ele não estava fazendo parte do ciclo. Depois foi chamado eu não sei nem se ele foi chamado com a lesão do Arana. Eu não me lembro, deixa eu até ver aqui. Mas enfim, o Alexandro não estava fazendo parte do ciclo. E com a vinda do Ancelotti, ele nem foi chamado, se eu não me engano, quem foi chamado foi o Alex Telles, né? Então, assim, e ele vem para fazer parte do grupo, foi titular nos 2 jogos, acho que fez um jogo ok, um jogo de ok para bom contra o Equador e um jogo de ok para ruim contra o Paraguai. Mas eu acho que ele ganhou pontos, por quê? Porque a entrada do Ancelotti, a percepção do Ancelotti do Alexandro é de um jogador que ele entende com muita bagagem, com muita qualidade, com muita experiência, acostumado muito aos jogos do nível que o Ancelotti está jogando, e ele foi chamado, foi titular nos 2 jogos,
E o Carlos Augusto, que vinha talvez pedindo passagem, que eu até poderia ter botado aqui como perdendo pontos, o Carlos Augusto, no jogo da volta, no segundo jogo, foi até cortado do banco, junto com o Andréas Pereira. Então, acho que o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, ganha pontos. Hoje, não vejo o Ancelotti chamando outro lateral esquerdo para ser titular neste momento. O que vai ser na Copa, não sei, daqui até lá falta um ano, então, enfim, não sei. Outro jogador que, para mim, ganhou pontos foi o Wanderson. O Wanderson contra o Equador fez um jogo ok, muito tímido, até achei que ele estava tímido, mas um jogo apenas correto. E acho que ele jogou bem contra o Paraguai. E a lateral direita, hoje, é uma posição que não tem dono, né? É uma posição que a gente não vê alguém, talvez hoje, num momento de rivalizar com o Wanderson. O Wesley fez uma reta final boa no Flamengo na temporada passada, um começo de ano bom, depois deu uma oscilada, depois que ele foi para a seleção, ele não voltou a jogar no mesmo nível no Flamengo, e é um jogador muito verde, né, muito cru. Acho que tem ali alguns cenários de jogo, que ele pode aportar muito, especialmente para um lateral que faz o arrasto, apoiando por dentro, mas acho que pro que o Ancelotti pensa, acho que o Ancelotti vê o Wesley muito verde, muito cru. Então o Wanderson ganhou pontos. Outro que ganhou pontos, o Martinelli. Acho que o Ancelotti pensou num ataque muito móvel, pensou num ataque de muita movimentação, efetivando o Vinícius como um jogador mais por dentro, e pensou no Martinelli para jogar aberto pela esquerda. E acho que o Martinelli funcionou, especialmente no primeiro tempo, fazendo jogadas ali de sair da esquerda para entrar em diagonal, fazendo jogadas de 1 contra 1, fazendo cruzamentos. Aquela cabeçada lá do Matheus Cunha foi uma cabeçada que acho que ele tomou a decisão errada de não ir pro gol, mas era uma jogada do Martinelli. Acho que o Martinelli ganhou pontos. E quem ganhou pontos também, para mim, foi o Bruno Guimarães, porque acho que ele não fez um bom jogo no Equador, mas ele de novo fez o que para mim, que provavelmente, não tô lembrando de outra, tá? Mas que provavelmente foi a melhor partida dele com a camisa da seleção brasileira. Então, e aí e aí o Bruno Guimarães falou muito que o Ancelotti conversou pessoalmente com o Bruno Guimarães para fazer ele entender o que o Ancelotti queria, e acho que a gente viu um Bruno Guimarães mais próximo do que é o Bruno Guimarães do Newcastle. Então, acho que o Bruno Guimarães ganha pontos, apesar de, na minha avaliação, não ter jogado bem contra o Equador. Ele jogou tão bem contra o Paraguai que acho que faz ele ganhar pontos. Então, esses 4, para mim, ganharam pontos. E os vencedores desta data FIFA, os vencedores, da ordem de menos vencedor para o mais vencedor, o menos vencedor, para mim, o Matheus Cunha. Acho que o Matheus Cunha jogou, entrou no Equador e acho que jogou melhor do que o Richarlison, fazendo um papel ali de uma construção um pouco maior, de atacando a área em alguns momentos, mas buscando se movimentar mais. E contra o Paraguai, apesar desse lance em que o Martinelli cruza e o Matheus Cunha, ele não estava tão muito equilibrado, mas acho que ele poderia ter tentado cabecear para o gol e ele tenta rolar para trás. Uma decisão que, para mim, foi errada, mas quem sou eu para dizer isso, né? Quem sou eu para dizer que um jogador de seleção e do Manchester tomou uma decisão errada, mas é a minha percepção. Mas eu acho que o Matheus jogou muito bem. Acho que o Matheus jogou muito bem. Fez o que o Ancelotti pedia. Inclusive, o Ancelotti falou, em alguns momentos ele atacou a área, em alguns momentos ele estava na área, foi uma espécie de centroavante, em outros ele foi o camisa 10 que eu pedi, e muita movimentação, sendo sempre uma opção de passe, saindo por dentro para vir para o lado direito, buscando associação com o Rafinha, além do lance do gol, que ele ataca o espaço, ataca a área para recuperar uma bola que estava mascada ali, e que ele tem velocidade, tem controle, vai no fundo, rola para trás e dá assistência para o gol do Vini, o gol da vitória, o gol da vaga. Também ele tinha feito outra jogada muito parecida, que ele rola para o meio e o Vini até se estica, mas não consegue finalizar. Gostei do Matheus Cunha e acho que o Brasil caiu de produção depois que o Matheus Cunha saiu ali no segundo tempo. Então, o Matheus Cunha, para mim, é um dos vencedores dessa data FIFA. O outro é o Casemiro.
E por que eu vou botar o Casemiro como vencedor? Porque para o Ancelotti, o Casemiro é incontestável. Mas acho que a percepção do Casemiro, do público, do geral, foi muito positiva para o Casemiro. Porque o Casemiro estava sem vir desde a época do Diniz, o Casemiro veio em convocações com o Diniz, passou em branco com o Dorival. Nesse momento ele viveu uma fase bem ruim no Manchester United, mas já nas últimas convocações do Dorival, por exemplo, o da Casemiro já estava num nível que ele poderia ser chamado. E ainda é o melhor jogador para essa posição, é o melhor 5 do Brasil ainda. E acho que a gente nem deve ficar muito preocupado com idade, porque agora falta um ano para a Copa. Eu quero até fazer um vídeo sobre isso. Agora falta um ano para a Copa, gente. Quem está no trabalho até aqui vai chegar na Copa do Mundo. Porque uma coisa é você dizer, pô, fulano tem 33 lá em dezembro de 22. Aí tu fala, pô, o cara tá com 33, na Copa ele vai estar com 37. E aí você fala, beleza. Agora, nós já estamos a um ano da Copa. Se o cara hoje já tá com 35, 34, 36, 30, 40, como tá o Cristiano, você vai tirar o cara do grupo que ele vai chegar na Copa 41? Não. Ele tá no grupo. Ele só não vai para a Copa se ou pedir para não ir, falar, ó, não quero mais, cansei, ou se ele se machucar. Então é o caso do Casemiro. Casemiro já é um veterano, nem tão veterano assim, mas era um jogador que estava afastado e agora voltou com muita eficiência, né? Jogando bem. O Casemiro está com 33, vai chegar na Copa com 34. Ok, não tem nenhuma questão nisso. Então o Casemiro foi o segundo grande vencedor dessa data FIFA, não com o Ancelotti. Com o Ancelotti o posto dele não estava sob questão, mas com percepção da torcida, percepção da imprensa, percepção talvez dos adversários, Casemiro é um grande vencedor. E o maior vencedor desta data FIFA é o zagueiro Alex Ribeiro, o Alexandro, zagueiro do Lille, que foi o grande vencedor e mostrou, parece que jogava na seleção brasileira havia anos, e mostrando muita qualidade, seja na capacidade de ocupar espaço, seja nos poucos duelos a que ele foi submetido, principalmente na capacidade de sair jogando. O Brasil teve muitos problemas na reta final do Dorival para gerar saída de jogo, e o que o Alex jogou nesse sentido, calma, tranquilidade, passes seguros, vários passes verticais, vários passes quebrando linha. Ele dá um passe para o Casemiro marcado pelo jogador paraguaio, que ele acha o Casemiro entre linha, o Casemiro já com campo aberto para correr, para avançar, assim. Então o Alex Ribeiro, o Alex zagueiro do Lille, e que acho que o Lille acertou aí, né, num zagueiro que pra galera tirar ele do Lille vai pingar o cascalho forte ali. Não sei se vai sair, mas se sair, vai sair com cascalho forte. O Alex é o grande vencedor desta data FIFA. Inclusive, penso que hoje, no mundo ideal, com todo mundo recuperado, com Gabriel Magalhães recuperado, com Militão recuperado, hoje eu diria que as quatro opções da zaga são Marquinhos, Alex, Militão e Gabriel Magalhães. Hoje, esses seriam, penso que na cabeça do Ancelotti, com todo mundo à disposição, com todo mundo liberado, tem que ver como é que o Militão vai voltar, tem que ver o Bremer também, que teve lesão grave, não sei, mas eu acho que hoje, analisando, acho que o Alex furou a fila aí, e acho que hoje o Alex é um jogador que vai fazer parte do grupo, vai ficar no grupo, porque jogou muito bem e pareceu que jogava na seleção há muito tempo. Esses são os grandes, os jogadores avaliados aqui, repito. Tem outros que não precisava avaliar, o Alisson vai continuar com moral, o Vinícius Júnior, segundo o Ancelotti, é inegociável, então você tem várias questões aí. Mas esses 10 eu queria avaliar aqui. E você, o que você pensa, o que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado do vídeo, fala com a galera do Turista FC, que ainda dá tempo de você ir acompanhar o seu time ou acompanhar o time que você gosta no Mundial de Clubes da FIFA. Eles te levam e com garantia, porque é a empresa de turismo esportivo de maior credibilidade do Brasil. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!